Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance nossos corações. Mais um dia que nos é oferecido por Deus, nosso Pai Celestial, a fim de que possamos tomar parte de reflexões, de ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. E Jesus, Ele nos foi oferecido por Deus como modelo e guia. Assim Allan Kardec anotou no Livro dos Espíritos. Jesus, sendo nosso modelo e guia, Ele é aquela bússola que nos orienta diante das nossas necessidades. Necessidades, muitas das vezes, que não nos damos conta, até que chegue um momento em que eu preciso de conhecimento, de sabedoria, preciso de paz no coração, preciso de razão, preciso de uma série de ferramentas para que eu possa passar ou navegar nesse mar revolto da vida, que é o plano que nós nos encontramos. Então, no mundo que nós estamos agora, hoje, nesse plano terreno da matéria densa, Jesus continua sendo essa nossa bússola, a fim de que possamos caminhar ou navegar de forma firme e serena para o nosso próprio bem. Então, hoje, fomos convidados, graças a Deus, uma oportunidade de trabalho, convidados pela ADEPA, para que a gente pudesse, no dia de hoje, trazer esse tema, o aborto na visão espírita. E que é um tema, por vezes, delicado, e que nos faz necessário frisar, antes de tudo, a ideia libertária da doutrina espírita, que não nos impõe nada. Os ensinamentos que Kardec codificou para nós, vindo dos espíritos melhores do que nós, são ensinamentos dos quais nós podemos lançar mão para a nossa orientação, mas nunca como uma imposição. Assim como o Evangelho de Jesus. Os ensinamentos do Cristo nunca foram para nós uma imposição, mas uma orientação, uma luz, uma bússola. E cabe a cada um de nós, dentro do nosso livre-arbítrio, buscar entendimento, buscar profundidade naquilo que realmente deva interessar para o nosso progresso. Progresso esse espiritual, não material. O progresso material na Terra que eu posso fazer, e é lícito para todos nós que buscamos através de um trabalho digno, não tem problema nenhum. Mas o progresso material, acima de tudo, ele é meio, ele não é fim. Os ensinamentos de Jesus são finalísticos na nossa busca da imortalidade da alma. Portanto, tudo que nós vivermos na terra, a nível material, pode nos ser lícito, mas como o próprio Paulo sempre disse, nem tudo nos convém. Então caberá sempre a nós o livre-arbítrio da escolha. E é nesse sentido que Jesus sempre nos deixará livres, libertos, para escolher o caminho que nós optarmos. Então hoje, meus irmãos, convido vocês a fazer breve reflexão sobre esse tema esse, como qualquer outro do Espiritismo, que nunca se fecha, porque nós não temos nem tempo hábil para falar isso, Temos aqui um momento de reflexão. Mas vamos trazer alguns pontos que, assim, dentro daquilo que pesquisamos para esse momento, possam ser pontos cruciais para todos nós buscarmos refletir. Então, esse tema ele é sempre um tanto conflituoso, se não buscarmos paz, equilíbrio, buscar
conhecimento, sabedoria para refletir sobre ele. Então, a nível de mundo, eu peguei aí uma ideia apenas para o Brasil, né? Porque não dá para a gente falar também de todo mundo, mas só no Brasil, uma das últimas pesquisas que foi realizada em maio de 2022, refletiu aí que 59% dos entrevistados seriam contra o aborto, né? Mas nós temos também 24% que são favoráveis e 17% não souberam responder. Então, isso é um espelho. Pode ser um pequeno espelho só do Brasil, né? Não temos de outros países, também não fiz questão de buscar para que o negócio não fique muito grande a ponto de nos perdermos na reflexão que interessa, que é a questão espiritual que está por detrás de tudo isso. Meu corpo, minhas regras. Respeitamos a posição de todo mundo. Respeitamos as convicções de todo mundo. Mas são esses momentos que nos servem de reflexão para determinados temas. E nesse sentido, convidamos agora a ideia de trazer aqui se nós somos corpo, material, denso, ou se somos algo a mais. Porque essa perspectiva de pensamento, ela pode trazer muitas variantes naquilo que nós vamos pensar, refletir ao longo de nossa existência. Então, essa frase eu tirei, né, da internet, mas a gente já leu em outras obras. Você não tem uma alma. Você é uma alma. O que você tem é um corpo. E nós já paramos para refletir sobre isso? Porque muitos de nós, e aqui eu peço licença para abrir parênteses, porque eu sou professor e acabo fazendo muitas investigações, às vezes, dentro da minha sala de aula. Perguntando para os meus alunos, que em geral são de ensino médio, jovens, certa feita perguntei para eles em sala, dependendo lá do assunto que eu estava trabalhando, e eu perguntei a eles, na sua maioria, né, se eles se viam apenas como corpo ou como algo a mais, algo além do corpo físico. E para surpresa minha, a maioria se vê apenas como corpo. Não consegue ter uma perspectiva ainda além de uma consciência, de uma alma, de um espírito que possa, por exemplo, sobreviver à morte do corpo físico. E isso, meus irmãos, faz muita diferença quando queremos entender o que Jesus nos oferece de ensinamento em relação a determinados temas. Então, é muito significativo esse ponto. Eu sou corpo ou eu sou algo além do corpo? Porque se eu me vejo apenas como corpo, eu posso fazer a afirmação que foi feita ainda há pouco. Meu corpo, minhas regras. Mas quando pegamos o Evangelho de Jesus, em particular o Evangelho Espírita, quando pegamos diversas e diversas obras espíritas, está lá muito bem claro e definido que o nosso corpo material é apenas um empréstimo para a nossa movimentação enquanto espíritos nesse plano terreno. Tanto é que, se pegarmos das próprias Escrituras, em Hebreus 11:35, mulheres recebem os seus mortos pela ressurreição. Às vezes, a palavra, ela pode ser extremamente importante nas interpretações que eu venha a fazer, se eu tiver o verdadeiro significado dela. Porque até hoje, por exemplo, nós temos muitos irmãos encarnados que criam conflitos tremendos entre a palavra ressurreição e reencarnação.
enquanto que nenhuma está errada, porque depende de como você analisa. Se eu considero dois mundos, o invisível e o visível, que é o material, ressurreição, se formos buscar lá a sua origem, ela quer dizer ressurgir. E eu só posso ressurgir, se eu pegar a ideia de lugar, de espaço, eu só posso ressurgir para algum lugar que eu vim de lá. Portanto, quando Jesus esteve entre nós encarnados e ele ressuscitou, ele ressurgiu para o plano espiritual, para o mundo invisível. Mas quando eu preciso voltar à matéria, eu reencarno, eu entro na carne. E se eu entender isso, fará toda a diferença. Porque inclusive eu posso entender a palavra ressurreição como retorno na carne, se assim eu tomar como referencial o plano terreno. É por isso que aqui o que está escrito não tem erro nenhum. Mulheres recebem os seus mortos pela ressurreição, ou seja, ressurge na carne o espírito que ainda precisa voltar para o seu próprio crescimento, para a sua própria evolução. Então, meus irmãos, vejam só que partindo desse princípio, o nosso campo de análise sobre o tema de hoje, ele já toma outras cores, outros rumos, porque eu já não vou pensar apenas em razão da minha matéria grosseira. Meu corpo, minhas regras, com todo respeito e todo perdão, não é uma frase muito correta, a partir do momento que eu entendo o meu princípio espiritual e evolutivo que eu tenho que alcançar. Meu corpo precisa ser cuidar do corpo e da alma. O próprio Evangelho nos oferece isso, né? E se eu pensar e entender isso de forma mais profunda, eu vou ver que tudo que acontece com o meu corpo, via de regra as doenças, elas são reflexos da alma. A alma enfermiça adoece o corpo. Não é o contrário. Não é o contrário. Inclusive, muitos de nós reencarnados podemos muitas vezes vivenciar doenças terríveis em que a alma está tranquila. Quando eu preciso passar por determinadas provações de saúde que me são impostas como uma condição kármica. E quando me são impostas como uma condição kármica, muitas das vezes o espírito já se preparou muito antes para poder vivenciar esse momento, porque ele precisa passar por aquela expiação. E ele vem com o espírito, o coração mais sereno, mais em paz. Enquanto muitas das vezes, quando eu crio o problema, eu não quero aceitar, a rebeldia não deixa, a revolta não deixa. E essa revolta, ela é principalmente pelo desconhecimento daquilo que nos rege, que são leis universais ou leis divinas. E as leis universais, elas não são parciais, elas são imparciais. Elas nos alcançam ou alcançarão sempre de acordo com a necessidade do nosso progresso. Portanto, meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, penso eu humildemente, que da grande inteligência de nosso Pai Celestial, Ele deve rapidamente ter pensado assim: é natural que todo Criador ame a sua criatura, e por Ele se manifestar em nosso plano através de nós, Ele criou o macho e a fêmea, justamente para que isso pudesse vir a gerar um corpo material, para que o espírito que Ele encaminha pudesse reencarnar. E o pai e a mãe, sendo co-criadores com Deus, criou o corpo para que o espírito habite. Eis a grandeza do amor divino na ideia de reencarnação, como um princípio, uma lei universal que nos oferece sempre mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, infinitas chances, de acordo com aquilo que cada um de nós precisamos.
Pesquisando um pouquinho para que nós pudéssemos nos basear, porque, meus irmãos e irmãs, nos dias atuais que vivemos na terra, o próprio Evangelho nos esclarece que a grande virtude da nossa geração é o conhecimento. E que o nosso grande erro, nosso grande orgulho e egoísmo é a indiferença. Portanto, hoje, nos dias atuais, nós temos a grande chance de saber, de conhecer, de construir conhecimentos, educação, sabedoria para todos nós. Basta perceber que o avanço da ciência e tecnologia nos ofereceu, por exemplo, a internet, que hoje estamos aqui, graças a Deus, falando para vocês, para o plano invisível, falando para as câmeras que podem nos transmitir a lugares antes inimagináveis. E esse amor de Deus nos oferece a chance, vai lá, lê, estuda, não quer ler, vai assistir, não quer assistir, vai ouvir, né? Eu não dou mais conta de ler, eu não quero ler, não sou acostumado a ler, assiste. Ouve, mas a palavra de Jesus, ela está hoje disseminada por todos os cantos, por todos os lugares, sendo oferecida para todos aqueles que querem, que buscam, para que a gente não possa vir mais tarde e dizer assim: Senhor, eu não sabia disso. Hoje eu tenho como saber, mas acima de tudo, eu tenho que buscar. Eu tenho que querer, e muitas das vezes somos indiferentes a esse chamado, a essa busca pelo conhecimento. Muitas das vezes queremos tudo na mão, tanto é que até hoje muitos irmãos de variadas agremiações religiosas, inclusive mesmo dentro do Espiritismo, ainda conseguem afirmar que Jesus é nosso Salvador e veio aqui para nos salvar e pronto, Ele já nos salvou. Não é bem assim. Jesus é nosso Salvador, sim, mas Ele não veio aqui para me salvar e me deixar fazer tudo que eu quero de errado, porque Ele já me salvou. É equivocado esse pensamento. Jesus, na verdade, veio aqui dizer assim: é assim que deve ser feito. E lá no Evangelho está escrito: se quiseres vir após mim, pegue sua cruz, coloque-a nos ombros e siga-me. Siga-me, porque a minha cruz é minha. Fui eu que construí, e não seria digno nem justo que outros carregassem-a por mim, nem mesmo Jesus. Então, meus irmãos, é nesses princípios, são nessas reflexões que nós podemos avançar com firmeza, a passos largos, diante de tudo aquilo que nós possamos conversar dentro de uma visão espírita. Então, nessa obra Leis de Amor do Espírito Emmanuel, por exemplo, eu peguei umas 4 perguntas e respostas para que pudessem nortear nossos rumos dentro da reflexão do momento. Tem uma pergunta lá que é um livro de perguntas e respostas, inclusive eu diria assim para vocês, recomendaria, se alguém puder comprar, emprestar ou até mesmo baixar grátis pela internet, tem PDF livre disso na rede, porque é um livro muito interessante, que é um livro já antigo de certa forma, porque ele foi escrito há bastante tempo, mas ele é de perguntas e respostas, então são coisas diretas, e fica muito prazeroso, você pega para ler, você não quer parar, porque é uma pergunta atrás da outra que vem te estimulando a mente, estimulando o coração, o conhecimento. Então na pergunta número 11 diz assim: como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? Resposta: o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante as leis de Deus. Essa resposta de Emmanuel, ela é categórica, pois que a vida para nós, aqui nesse plano, é extremamente importante para o nosso progresso.
Só que num primeiro momento, lendo essa pergunta, né, e a resposta, voltemos lá naquela frase, no segundo ou terceiro slide, né? Meu corpo, minhas regras. Será? Porque se, mesmo sendo permitido pelos códigos humanos, é um crime diante das leis de Deus, será que eu não precisaria então ir mais fundo na busca dos estudos, do conhecimento, da sabedoria de Deus, para que depois eu pudesse tomar determinadas atitudes? São pontos de reflexão, né? A segunda pergunta: quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Resposta: praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos recursos de reabilitação e felicidade. Meus irmãos, se Deus, em sua infinita misericórdia, criou leis como o princípio da reencarnação, é porque essa lei deve ser muito importante. Desde os primórdios da civilização, hoje, por volta de 6.000 anos antes, 4.000 anos antes de Cristo, né, com os 2.000 anos de Cristo, 6.000 anos, os egípcios já sabiam do retorno da alma. Os sírios, os druidas. Se a gente pesquisar os povos da antiguidade, todos eles falavam e tinham livros que se reportavam ao retorno do espírito, à matéria, todos. Então, se eles lá já sabiam, e nós temos eminentemente uma cultura em que nós trazemos os fatores históricos para contribuir no nosso progresso, quem estaria mais certo? Né? Tanto é que os egípcios, por exemplo, desenvolveram uma das técnicas pioneiras de embalsamento de corpos, porque provavelmente o único erro dos egípcios nessa análise do retorno do espírito à matéria era acreditar que os espíritos voltariam para o mesmo corpo, que a gente sabe hoje cientificamente que não é possível. Mas a gente volta em outro corpo. Assim como hoje eu posso estar usando essa camisa, mas amanhã eu posso usar outra. É uma roupagem. Nosso corpo material é uma roupagem. Nós trocamos na caminhada que nós fazemos. Imaginar que hoje, há 6.000 anos depois dessa data que eu citei dos egípcios, quantas roupas já não tivemos? Já não trocamos? Já não vestimos? Mas em essência, somos aquele espírito caminhando. Séculos e séculos, milênios e milênios, até quando eu resolva realmente lançar mão de tudo aquilo que já me é oferecido e me libertar verdadeiramente, a ponto de eu não precisar mais reencarnar aqui, a ponto de ter a chance, a possibilidade de ir para um mundo mais feliz, de viver no mundo espiritual sem ter que envergar essa armadura grosseira, pesada, que me limita, que é o corpo físico, essa prisão. Aí sim eu me liberto. E para eu me libertar, eu preciso me livrar das amarras. Eu preciso evitar o conflito com a minha própria consciência em razão dos meus atos. Não é Deus que nos impõe o sofrimento, por assim dizer. Se eu sofro, se eu me sinto um sofredor, eu preciso amadurecer meu espírito na perspectiva de que eu fui o causador disso. E por ter sido o causador disso, acreditem, meus irmãos, se eu sou capaz de reconhecer que eu errei, e que se aquilo que eu estou passando de determinados sofrimentos me é imputado por minha própria culpa, eu já estou crescendo. Porque pior é quando eu não quero aceitar. Pior é quando eu fico imputando aos outros que os outros são culpados da minha desdita. Ninguém é culpado por mim. Enquanto eu me ver apenas como vítima da sociedade, vítima da minha família, porque minha mãe não me ama, meu pai não me quer, meus filhos não me amam, enfim,
eu vou estar vagando nesse terreno mental, que é um terreno de rebeldia, sem necessidade. Mas por falta de quê? De um conhecimento mais profundo. Então, tudo que nós possamos fazer que é contrário às leis divinas, são plantações que fatalmente vamos ter que colher. E nesse sentido é o que o Emmanuel tenta nos alertar, como se ele pudesse dizer assim: irmãos, não façam isso. Não façam isso porque não será bom para vocês, assim como não é para mim. Pensando aí Emmanuel podendo falar dessa forma conosco, né? Outra, o aborto oferece consequências dolorosas especiais para as mães? Minhas irmãs, oferece, assim como para os pais. A responsabilidade, nesse sentido, não é só das mulheres, e muito também, principalmente dos homens. Porque a mulher sozinha não faz nada, no sentido da geração do corpo, para o espírito reencarnar. Então a gente precisa perceber que nós estamos interligados, porque essa interligação, ela pressupõe uma coisa principal: responsabilidade. Responsabilidade por aquele espírito que necessita reencarnar, que muitas das vezes é um coração amigo nosso, um coração fraterno, muitas das vezes é um irmão em que nós tivemos desavenças com eles, que nós geramos atritos, complicações de nível psíquico, que eles precisam reencarnar junto a mim, para que a gente possa limar, acabar com essas imperfeições, com essas cismas. E aí entra aquela palavra-chave: perdoar. E eu reflito aqui com vocês, se eu preciso perdoar um irmão, talvez por uma tragédia imensa, muito grande, não seria mais fácil se ele nascesse dentro da minha família? Dentro da minha casa? É isso que a doutrina espírita tenta nos explicar, o porquê dos conflitos domésticos, muitas das vezes. Porque esses conflitos domésticos, eles não são nada mais do que reajustes necessários encaminhados, que nós precisamos buscar meios de fazer esse reajuste. Nem sempre é possível, nós sabemos, nem sempre dá. Muitas das vezes fica para outras encarnações. Mas lançando mão de todo esse entendimento espírita, eu poderia e deveria talvez pensar assim: é melhor aproveitar agora, é melhor aproveitar nessa encarnação, porque numa outra pode ser mais difícil. E é aí que está a chave do amor, da libertação, em que eu não preciso, a partir do momento que eu lanço mão desses conhecimentos, dessa sabedoria divina, poder viver em paz, mesmo diante dos conflitos. Porque, meus irmãos, a pior coisa que tem para nós, quando estamos em conflito, é não termos respostas para esses mesmos conflitos. Mas quando a gente tem as respostas, fica mais fácil diluir aquilo dentro de nós. Fica mais fácil a gente tentar, conviver com determinadas situações. Como eu falei há pouco, às vezes não dá. Mas esse não dá, ou se der, vai depender de cada um de nós. Porque cada um de nós é que sabe o que vive. Cada um de nós é o que sabe o que dá para aguentar, o que dá para vivenciar, ou não. Então isso é liberdade. É liberdade que os céus oferecem até nós, para quê? Para que eu possa, a partir dali, pegar e lançar mão de algo que me transporte para o mais além, que me tire daquela sarjeta que eu me meti, que eu me envolvi. O estupro. O que a doutrina espírita pode nos oferecer? Meus irmãos, como falei na abertura desse momento, estamos aqui de forma livre diante das reflexões. A doutrina espírita jamais impõe algo a alguém,
Eu lembro logo que eu comecei minha caminhada no movimento espírita e meu filho nasceu, meu primeiro filho, com mais ou menos 6 meses, 1 ano, nossas famílias, tanto da minha parte quanto da mãe dele, começaram aos questionamentos. Quando é o batizado? Vamos batizar? Quem vai ser o padrinho? Quem vai ser a madrinha? E como eu tinha há poucos anos com a minha esposa de espiritismo, e mesmo gostando muito de estudar, eu ainda não tinha conseguido formar uma boa base de entendimento sobre essas questões. Procurei a ajuda dos universitários mais velhos. Sim, porque os mais velhos têm mais sabedoria. Eles já viveram mais do que nós. E fui procurar uma amiga dentro do movimento que já tinha bem mais tempo do que eu. E que alegria quando conversando com ela, ela disse assim: meus filhos, a doutrina espírita não possui sacramentos, a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. É uma decisão pessoal de vocês. Se vocês se sentirem à vontade na ideia de querer batizar, seja na agremiação religiosa que vocês pretendessem, é uma decisão de vocês, a fim de que, se vocês também não quiserem, tem que ser uma decisão pessoal, dentro daquilo que vocês entenderem. E depois dessa conversa, voltamos para casa e eu e a minha esposa conversamos e entramos num consenso. Não faz sentido batizar nossos filhos se nós nos dizemos espíritas e é isso que buscamos seguir, porque no espiritismo não possui, essa ideia desse sacramento, vamos dizer assim. E nós decidimos não batizar. Foi uma pequena guerra, uma pequena turbulência nas famílias. Por quê? Porque a família, tanto dela quanto minha, de origem totalmente católica, na sua maior parte, e eu, por favor, não estou aqui criticando nada nem ninguém, tá? Estou contando os fatos. São fatos. Falaram que ia ser pagão, porque não ia dar certo, ia viver doente, ia viver não sei o quê. Tivemos que aguentar tudo isso, mas aguentamos de coração tranquilo, porque estávamos cientes daquilo que queríamos, daquilo que buscávamos. E já para o segundo filho, pronto, não deu problema nenhum. Até hoje nossos 2 não são necessariamente batizados, não têm padrinhos, Quem queira ter, liberdade total, é preciso estar em paz com a própria consciência e com o próprio coração. Então, nesse sentido, a questão do estupro, e eu fiz questão de colocar isso porque foi tirado da revista Reformador Espírita, e esse texto foi publicado em dezembro de 1998. E tem uma obra espírita, meus irmãos, que é Desafios da Vida Familiar, eu acho que é do Raul Teixeira, se não me engano, que tem uma passagem lá que o Emmanuel, ele esclarece muito bem no sentido de separação conjugal, em que ele diz assim: como cristão, aqueles de nós que queremos, ou buscamos ser cristão, nós não temos o direito de influenciar ninguém e nem um casal a uma separação familiar. Por quê? Porque nós esquecemos muitas das vezes que todos nós, sem exceção, quando vamos reencarnar aqui na Terra, nós fazemos um planejamento antes de voltar, antes de vir. Se eu não tenho condições conscienciais de participar desse planejamento reencarnatório, meus mentores fazem por mim. Fazem por mim. Portanto, nenhum de nós viemos para cá ao léu, perdidos, largados. Não, existe um planejamento. Obviamente que se esse planejamento não é possível de ser cumprido, mas que não seja eu o artífice da separação de um casal. Então, buscando esse sentido, a ideia no sentido do aborto causado por estupro, porque em muitas nações é permitido, inclusive, se eu não me engano, no Brasil, Mas olha só o que diz ao pé da letra, de acordo aí com esse manifesto. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção.
É claro que numa situação como essa, vai depender principalmente de quem? Da vítima. No entanto, meus irmãos, se avançarmos na reflexão consciencial de uma maturidade espiritual melhorada, eu não posso tentar apagar um crime cometendo outro. Por mais isso nos doa. Muitas das vezes tem que pensar assim. Porque eu acho que assim como eu, todos vocês, às vezes a gente já deve ter passado por essa vida mesmo, de estar conversando com um parente, um amigo, seja lá o que for, em que o amigo, o parente está relatando algum problema, alguma tragédia, alguma dor muito forte dele, né? E a gente vai querer dar um contraponto que não seja o que aquela pessoa queira ouvir, ela logo vai virar para a gente e dizer assim, é porque não foi contigo. Porque se fosse contigo, eu queria ver se tu ia realmente ter essa atitude. E é claro que a gente respeita no sentido de que, se eu não passei realmente por essa provação, por essa dor, por essa tragédia, vamos dizer assim, quem sou eu para estar julgando? Porém, como eu acabei de relatar ainda agora em relação ao que o Emmanuel fala sobre separação de casais, se eu já entendo um pouco além disso e quero ajudar, eu não posso concordar com o erro, eu não posso concordar com o crime. Por quê? Porque senão estou indo contra a verdade. Meus irmãos, quando Jesus fala no Evangelho, mais ou menos assim, eu não lembro o capítulo, que eu não sou muito bom de memória para gravar capítulo, mas ele diz lá no Evangelho assim: se me negare diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Se a gente pegar só esse trecho para refletir, Jesus não quer dizer negar ele, o homem em pessoa. Jesus está dizendo para que a gente não negue a verdade, porque Jesus é a verdade. Não é ele que afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus é a verdade. Portanto, o que acontece muitas das vezes na nossa sociedade é que eu posso concordar com meu irmão, mesmo ele estando errado, porque às vezes eu não quero perder a amizade dele, eu não quero perder as benesses que eu posso vir a ter a partir dele. Muitas das vezes eu ainda não entendi que psicologicamente eu posso ser uma pessoa mais debilitada na minha emoção, que eu preciso ter o apoio, o aplauso, a consideração dos outros, e eu acabo muitas das vezes incorrendo no erro de ficar aceitando o erro do outro, porque eu tenho medo de afirmar a verdade, porque eu ainda não consolidei essa verdade dentro de mim. E é por isso que o próprio Cristo afirma para nós, que ele diz mais ou menos assim: regozijai-vos quando fores negado em meu nome, quando fores maltratado em meu nome, apedrejado. Por que ele fala assim? Porque justamente quando os outros homens deixarem de gostar de mim ou de me aceitar em nome dele, é porque na verdade eu estou me afirmando diante da verdade e não diante das mentiras do mundo. Portanto, longe de nós querer julgar qualquer ato semelhante a esse, mas diante dos estudos da sabedoria que nos é oferecida, nós temos que sempre optar por valorizar a vida, porque nós não sabemos os meandros que levaram essa mãezinha a sofrer tamanha violência. Nós não sabemos em que enredo histórico ela está envolvida de encarnações pretéritas. Nós não sabemos o que ela fez. Tem um livro que o título dele, a capa é Perturbações Espirituais, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, se não me falha a memória. Que lá está escrito assim: a justiça de Deus se manifesta através de aparentes injustiças. Repito, a justiça de Deus, ela aparece, ela surge
em aparentes injustiças, que é aquela situação da atualidade, quando alguém diz assim: eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Nessa existência, eu posso até não ter feito nada para merecer isso, mas não sabemos do que fizemos lá atrás. Então, meus irmãos, por mais dolorido, triste, enfim, seja o sentimento que envolva o momento da desesperação, eu preciso, nesse sentido, optar pela lei, a vida. A vida é uma lei diante dos postulados divinos, porque quem vai reencarnar precisa do corpo, não tem outra alternativa. E como ele vai ter que reencarnar, só Deus sabe. Em que condições? Só Deus sabe. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe? Só Deus sabe. Como vai se dar esse momento? Só Deus sabe. Portanto, é muito lúcida essa colocação, no sentido de que, se para a mãe pode ser uma questão psicológica por vezes irremediável naquele momento, que o próprio sistema que nos governa possa favorecer uma adoção mais rápida, mais prática, mas favorecer a vida. Até porque, meus irmãos, existem muitos casos, Brasil e mundo afora, de mulheres que infelizmente engravidaram devido a uma determinada violência física, mas que optaram por manter, dar à luz e criar aquela criança, e se tornaram mães extremamente felizes, porque os filhos que foram enviados para ela salvaram-na de uma série de problemas, de uma série de outras dores. Filhos que muitas das vezes ajudaram a mãe ali a se quitar de muitas dívidas diante da própria consciência. E quem somos nós para filtrar tudo isso diante das providências divinas? Lorival, mas se fosse tu ia fazer? Não sei, porque a gente só vai descobrir muita coisa quando estivermos lá no olho do furacão vivendo, se vamos ou não fazer, se vamos ou não concordar, se vamos ter força para fazer ou não fazer determinada coisa, não sabemos. Mas é importante que já tenhamos o quê? Consciência, porque é isso que vai fazer a diferença na hora do problema ser resolvido. E aí, para a gente já ir se encaminhando para o final, algumas frases reflexivas muito importantes. Madre Teresa afirmava assim, que qualquer país que aceite o aborto não está a ensinar seu povo a amar, mas ensina-o sim a recorrer a qualquer tipo de violência para alcançar o que pretende. Como é que eu posso pedir para um irmão não matar o outro, se eu sou capaz de cometer isso com um espírito reencarnante que não tem nem condições de se defender? Será que implementar ideias, filosofias, até mesmo políticas que favoreçam essa perspectiva, não estaria sendo uma indução a um erro, que pode parecer uma verdade aqui e agora, mas que pode, meus irmãos, nos aprisionar, nos algemar a situações vindouras que nós não sabemos como depois acontecerá. A ideia de liberdade é muito interessante, porque a ideia de liberdade cristã, ela se contrapõe à ideia de liberdade que é pregada na face da terra. Porque a liberdade que se prega na face da terra a nível material, filosoficamente falando, é aquela liberdade de dar vazão aos sentidos, dar vazão às sensações mais mórbidas que nós possamos ter em razão ainda do nosso primitivismo. Mas a liberdade cristã não. A liberdade cristã, via de regra, ela vem dizendo em resumo assim, cumpre com as tuas responsabilidades, cumpre com os teus deveres e serás liberto. Porque a liberdade do Cristo não é aqui. A liberdade do Cristo
é para um futuro que eu preciso merecer. Outra frase que ela coloca: se aceitarmos que uma mãe mate seu filho no próprio ventre, como poderemos dizer às pessoas que não matem umas às outras? Porque assim como o caso do estupro é um caso, a ser analisado de uma forma separada, no sentido daquilo que ocorreu, a gente sabe que o aborto, ele ocorre milhares de vezes mais de atos que a própria mãe e o próprio pai decidem ter. Que não houve violência. Pode ter havido irresponsabilidade, mas violência não. E como chancelar isso? Dizer, não, vá lá e faça. Como cristão, se eu entendo alguma coisa, tomo as palavras de Emmanuel para mim. Eu não posso falar o contrário da vida. Não devo, pelo menos, embora eu tenha meu livre-arbítrio. Chico Xavier, entre outras coisas, afirmava: a legalização do aborto é imprópria. Devíamos todos estar unidos contra semelhante abuso, contra a lei de Deus, contra a natureza e contra a vida. Meus irmãos, antigamente as mulheres geravam 20 filhos, 15, 12, 10, veio baixando, ao longo das gerações. Hoje em dia tem 2, 1, já tem casal que não quer ter filhos. E já tem mulher que não quer nem casar para não correr o risco de ter filho. Mas se a gente pegar o livro dos Espíritos, vai estar lá, a pergunta que o que seria da sociedade caso ocorresse o relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, voltaríamos à barbárie. Voltaríamos a um estado primitivo de coisas. Já pensou o que é isso? Dentro de um processo evolutivo que nós buscamos, estamos aqui hoje reunidos. Muitos outros irmãos estão assistindo missa, cultos, estão buscando a Jesus. E nós vamos o quê? Falar contra aquilo que é lei? Não é o Lorival que está falando, não é o padre, não é o pastor, não é o fulano de tal. São leis. E as leis divinas, elas nos alcançam. As leis humanas, muitas das vezes, nós podemos escapar, nós podemos burlar, nós podemos se livrar, mas as leis divinas, nós não podemos. Na obra do André Luiz, tem uma passagem, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, coisa linda, ele falando, por exemplo, como se dá o momento da fecundação. Que no momento que o casal está restrito ao seu ambiente familiar, ao seu quarto, é algo tão sagrado que os espíritos que estão vinculados a fazer gerar um corpo para que aquele ser que está preparado venha a reencarnar, é algo assim que é poético. Poético. Após a cópula, ele narra: espíritos, guardiões, médicos, sei lá, os melhores possíveis, eles entram. Muitas das vezes a mulher já está no sono, eles vão, porque eles têm visão translúcida, eles conseguem perceber o gameta masculino subindo em busca da trompa feminina. E eles auxiliam magneticamente, energeticamente, a escolher o espermatozoide de maior viabilidade, para poder favorecer aquela gestação da melhor maneira possível, para que o espírito possa ter a chance de ter a melhor armadura, roupa possível ao reencarnar, salve as exceções. É poético, é uma coisa brilhante. Basta que a gente busque, basta que a gente vá lá ler, pesquisar, a gente se emociona. Ao mesmo tempo que a gente sabe, e ele narra também nessa obra, de às vezes a mulher ela ter abortos espontâneos, aí não tem jeito, é coisa da natureza. Mas ele explicar lá bonitinho por que ocorre um aborto espontâneo, que muitas das vezes é o próprio espírito reencarnante que não consegue vir, ele não quer se atrelar, porque ele vai ter que passar por determinadas expiações e provas, e ele, vamos dizer aqui em voz meio popular, ele gela, ele fica com medo, ele não quer vir, e acaba ocorrendo uma rejeição natural do corpo feminino. Isso é brilhante. Isso é magnífico.
Isso é ciência espiritual para onde nós estamos caminhando. Então, meus irmãos, a missão dos pais, narrada por Kardec, é grandiosa. Em resumo, aproximai essa alma de Deus. Eis a grande missão de todos nós. Seja com quem nós estivermos, não precisa ser só o filho, não, só a filha. Aonde eu estiver, missão de cada um de nós que já conseguimos, sabe, sentir um pouco Jesus, aproximar essas almas de Deus. E a reencarnação é extremamente necessário para isso. Então, meus irmãos, sempre será eterna a frase do Cristo: amai-vos uns aos outros. Porque deixar um espírito nascer é um amor inimaginável, como eu nasci, como vocês nasceram, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que a gente pudesse olhar para trás e ver tanto o que vivemos, o que aprendemos, o que ajudamos, o que erramos, mas o que aprendemos a partir dos nossos erros. É essa escola bendita que nos é oferecida, que eu não posso, nem devo negar a alguém. Quem de nós aqui presente teria hoje a coragem de dizer assim para uma criança, filho nosso, neto, um sobrinho: olha, tu não vai estudar, ninguém vai te colocar numa escola? Seria uma barbárie, né? Conseguimos levar isso a efeito? A barbárie que é não deixar um espírito reencarnar, sendo que é uma necessidade dele e daqueles que o aguardam. Então, meus irmãos, Deuteronômios 30:19, escolhe, pois, a vida. Agradeço a atenção de todos vocês e que possamos ter um domingo de muita paz em nossos corações. Obrigado.